Flamengo recebe sim de Paquetá e o jogador está fechado com o Flamengo, né, para poder retornar ao Mengão, né? Vamos ver aí que a imprensa esportiva, aí os rivais, os antes, reagiram e falaram sobre essa chance de Paquetá já atuar no Flamengo nessa temporada iniciando agora. Vamos ver a reação deles aí. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Maicon saiu, Romero saiu. Bidon pode sair? Estão falando que o Flamengo está querendo levar o Bidon, outro time de fora, né? O Flamengo meio que falou que não é verdade, entendeu? Não, o Flamengo hoje está anunciando a contratação do Paquetá, né? Repatriando o Paquetá. Não, ainda não anunciou, né, Fernando? Não, tá querendo, tá em. Bastidor, mas só tá faltando pôr a caneta aí no papel. Né? Se vier, seria a contratação mais acertar cara da com história. O time inglês, né? Precisa acertar com essa. Tá tudo ok. O jogador tá ok, mas se ele viesse mesmo, seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 40 milhões de euros, 251 milhões Isso de reais. Isso é preço de venda, não é preço de compra para jogador, né? É muita grana. Mas voltando pro Corinthians... A bola continua agitadíssimo. E pra gente começar, tem uma forte aqui, né, Vene? A gente já vai começar o programa com uma bomba, hein? Uma notícia que impactou isso mesmo. Uma notícia que impactou torcedores do Flamengo pela manhã. Segundo o jornal inglês, o The Guardian, Lucas Paquetá pode voltar ao Flamengo. Olha a foto do cara aqui. E o Vene já colocou tudo. Vem, Vene. Vem. Fala, Vene. Busco no aeroplano. Tapete vermelho. Esquece, velho. Claro que vem muito. Vem muito. Então já vamos começar com essa resenha aí. Tudo bem? Boa tarde, Vene. Boa tarde, Tartá. Paquetá no Flamengo. Tá feliz? Tá animado com a possibilidade? Me conta aí essa possibilidade, essa chance, de onde surgiu esse assunto, Vene. Conta tudo pra gente. Vamos lá. Hoje o jornal inglês The Guardian, como você bem mencionou aí, trouxe a informação que o Flamengo abriu negociação para tentar a contratação de Lucas Paquetá, ou seja, o retorno. Para quem não sabe, Lucas Paquetá é cria das categorias de base do Flamengo e foi vendido ao Milan na ocasião, e agora o Flamengo está tentando o retorno desse jogador. E por que tenta? Porque o jogador já topou. Ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo fez uma proposta oficial, essa proposta é oficial, papel timbrado, enviado ao clube dele, ao West Ham, de 30 milhões de euros, com a possibilidade de mais 5 milhões de euros em metas, em bonificação. E agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho da negociação entre o Flamengo e o West Ham. A boa notícia para o Flamengo é, os empresários estão otimistas. A boa notícia para o Flamengo é, ele não está vivendo um bom momento lá no West Ham. Ele já queria sair, inclusive, na última janela de transferência. Facilita a negociação. Facilita demais. O Paquetá já disse que quer. Isso. Que vem. É isso. É isso, ele quer, ele tem topa. Que convencer o clube inglês. Perfeito, exatamente. E essa grana aí, o que você acha? Eu acho uma boa grana, levando em consideração, assim... Mas quanto eles pagaram no Paquetá? Eu confesso que eu não lembro na ocasião quanto eles pagaram. Porque o Lucas Paquetá, ele não sai do Flamengo e vai direto para o West Ham. Ele foi vendido na ocasião, inclusive pelas mesmas cifras, né? 30 milhões de euros mais 5 em metas. Na ocasião ele foi vendido ao Milan, em 2018. Então, enfim, ele pode retornar agora, depois de 8 anos no exterior, ele pode retornar. Ele passou também pelo futebol francês e atualmente está no futebol inglês. Lembrando que o Lucas Paquetá esteve muito próximo de ser vendido ao Manchester City, antes de acontecer a acusação, que ele acabou se livrando dessa acusação, envolvendo casa de apostas, enfim. E na ocasião, quem queria ele era nada mais, nada menos que o Pep Guardiola. E depois, por conta dessa suspeita, que ficou comprovado que ele não teve participação, tanto é que ele está podendo jogar normalmente, ele acabou não indo, não se transferindo. E lá no West Ham ele não está vivendo um bom momento, pessoalmente falando assim, né? Ele não está 100% feliz, ele já deseja uma saída. E aí agora surge a possibilidade de ele voltar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, Flavinho, eu sou suspeito porque eu como torcedor, acompanhava o Lucas Paquetá desde os tempos de categoria de base e como jornalista eu peguei a transição dele base profissional. E eu lembro muito bem que o Rueda, na ocasião, utilizava muito o Lucas Paquetá em várias funções. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá chegou a atuar com o Rueda como centroavante. De volante a centroavante. De volante a centroavante. E aí logo depois ele foi vendido, na época, assim, muita gente considerando os valores baixos. Mas enfim, e agora seria uma baita contratação. Eu acho que
superaria o Gerson, não só nas cifras, mas também assim, na grandeza da contratação. Porque estamos falando atualmente de um jogador de seleção brasileira e com uma qualidade absurda. Vene, jogaria onde? Amigo, esse aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Eu acho que o Lucas Paquetá é titular na equipe do Flamengo. A qualidade dele é indiscutível. Agora, se vai dar certo ou não, não tem como eu dizer agora, Flavinho, porque é uma negociação difícil. Você negociar com um clube inglês é extremamente difícil, porque, teoricamente, dinheiro não é problema para eles. Mas eu acho que o fato do Lucas Paquetá já ter topado o projeto ajuda demais nessa negociação com o time inglês. O Tartar, acho uma boa também o Paquetá no Flamengo, um cara que está pensando em Copa do Mundo, nível seleção brasileira. Futebol inglês a gente sabe que hoje entre os campeonatos nacionais é o mais forte do planeta. É um baita reforço para o Flamengo ou pensa diferente, Tartar? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado meu por estar aqui com a gente. Boa tarde, meu amigo Vinícius Casagrande. É um baita jogador, né? A gente está falando do Lucas Paquetá, um jogador de seleção brasileira. Pode até discutir na seleção, mas num clube, né? Num clube, um refino técnico que muito ele tem. Muito bom, é bom de São bola. 8 anos, né? Não foi um jogador que bateu e voltou, não. Se manteve lá fora na Europa. Isso também carimba ele a uma prateleira mais acima. Cara versátil. E aquilo, aonde jogaria no Flamengo? É difícil, né? Mas como bem disse o Vene, isso é um papel do Felipe Luiz. É uma dor de cabeça boa para se ter. Né? O Flamengo que está aí ambicionando grandes coisas, precisa ter jogador desse nível. E é um cara que é criado na base do Flamengo, então um cara que conhece tudo de Flamengo, com toda certeza entraria nesse time aí e jogaria. A negociação é sim difícil, mas quando a vontade do jogador, né, já está tão explícita como é a do Paquetá, acredito que vai ter um desfecho final aí positivo para o Flamengo e para o Paquetá, que está louco para voltar para o Brasil. Ô, Tata, você que viveu lá dentro, né? Nessas situações que o jogador tem esse desejo, ele conversa mais com o empresário, desabafa, vai até o dirigente do clube também expor a vontade dele, isso acontece? Olha, normalmente esse papel fica mais para o empresário, até porque não se expor, não se expor tanto, mas em alguns momentos e algumas vontades tão grandes do próprio jogador, ele vai direto no presidente do clube. Ele vai direto no presidente, expõe a sua situação, coloca a questão, né, em si ali, e aí o clube cabe ter um bom senso, analisar a situação e muitas das vezes eles acabam sim liberando o jogador. Ô Vene, o Paquetá joga em várias funções. É uma negociação que o Flamengo identificou carências, daquilo que a gente vem comentando, que é um centroavante, ou uma questão de oportunidade do mercado, né? Às vezes a gente escuta o dirigente, tá fechado, então a negociação, o elenco tá fechado, depende, se pintar uma grande oportunidade. É o caso agora, é uma oportunidade que o Flamengo enxerga, mesmo não sendo uma necessidade, ou junta a fome com a vontade de comer aí? Eu acho que é muito mais a última opção que você acabou de mencionar, a fome com a vontade de comer. Por quê? O Lucas Paquetá é um jogador que ele pode fazer várias funções. O Flamengo perdeu recentemente o Gerson, que era tratado como coringa. Eu acho que o Lucas Paquetá ele chegaria para ser um coringa pode na equipe do Felipe Luiz. Alternar com a Arrascaeta. Perfeito. Segundo homem, joga de lado. Eu não vejo o Flamengo assim, tendo várias funções no meio de campo, aquele jogador para armar jogadas. O Arrascaeta ele joga muito mais como atacante atualmente. Quase um Hoje eu vejo um Carrascal fazendo mais versátil. Essa função em campo. E o Lucas Paquetá ele poderia chegar e fazer essa função sem nenhum problema. Embora eu goste muito mais do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. Eu acho que ele rende mais. Mas isso não quer dizer que se ele jogar como um 10 ali, um armador, ele não vai render nada. Pelo contrário. Repito, estamos falando de um jogador de altíssimo nível, uma qualidade absurda. Então, acho que depende muito mais de como o Felipe Luiz deseja utilizar o Lucas Paquetá. Mas tratar essa possível contratação como oportunidade de mercado, eu não vou tratar. Porque você tratar essa negociação de quase 35 milhões de euros como oportunidade de mercado, não acho justo. Seria uma contratação que, de fato, seria para agregar demais. Oportunidade de mercado é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a função de um goleiro que está chegando ao Flamengo. Essa daí foi a oportunidade de mercado. Agora, o Lucas Paquetá não é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma contratação para qualificar demais o elenco rubro-negro, que para mim já é o melhor do futebol sul-americano. Ia ficar chato esse time do Flamengo. Vai ficar já difícil. É o campeão da América. Já está sobrando aqui na turma. Aí vem o Paquetá para se juntar. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né, eles realmente estão colocando um nível muito alto. E os outros clubes precisam criar estratégias também, né, já que não tem o mesmo poder, né, financeiro que esses dois clubes têm, para poder competir, né, com essas duas equipes que
estão aí nas pontas, aí nas cabeças sempre. Eu ainda vi um papo que o Palmeiras quer só o Arias e o Montoro. O Palmeiras, imagina, chegando no Palmeiras... Não, o Almada, não. Arias, e o Almada, confundi. O Montoro tá no Botafogo. Calma, torcedor botafoguense. Troquei aqui. O Montoro é o argentino que tá lá e o Almada que saiu. Tá um pouco encostado no Atlético de Madrid. Tem esse interesse que deixaria o time do Palmeiras também fortíssimo. Pau a pau ali com o Flamengo já é. Então, eu vejo essa contratação do Thiago Almada muito mais difícil pro Palmeiras do que propriamente o Lucas Paquetá pro Flamengo. Já, isso aqui porque, já tem a vontade do jogador. Assim, já embora tem muita gente trate o Thiago Almada como encostado, eu não vejo ele como encostado. Ele entrou num jogo contra o Real Madrid. Ele é reserva. Essa notícia que chegou da Espanha também, vamos com calma, né? Você tratar um Thiago Almada como encostado, ele tá jogando, ele tá entrando no segundo tempo. É totalmente diferente da situação do Lucas Paquetá. Inclusive o Thiago Almada chegou agora à Europa, o Lucas Paquetá já está há anos lá. Eu acho a contratação do Paquetá mais fácil do que propriamente a do Thiago Almada. E eu tô falando isso porque eu vejo muito torcedor rubro-negro pedindo a contratação do Thiago Almada como se fosse L-Foot. Lembra de L-Foot? Ah, beleza, eu tenho dinheiro, vou chegar lá, vou contratar. O jogador quer vir pra cá? Você lembra dessa, né? L-Foot, você lembra, né? Mas o Thiago Almada ele não quer vir agora pro futebol sul-americano. Pelo contrário, ele tá lá na Europa. Tem um cara que tá vindo, hein? Drone do Vene Casagrande, oficial, Vene. O Andrew, é do Flamengo, goleiro, revelado no Botafogo, estava em Portugal, já chega. O que tem de verdade, o que tem de certo? Tá encaminhado, tá chegando, vai jogar no Flamengo? Flavinho, antes de mais nada, eu acho importante a gente contextualizar essa contratação, porque tem muita gente dizendo que o Flamengo deu um chapéu no Botafogo. E assim, eu apurei toda a situação e eu vou trazer aqui os fatos. Porque quem me contou isso foi o principal empresário do goleiro, que é o Juliano Bertolucci. O que aconteceu? O Botafogo, de fato, estava conversando para tentar a chegada desse jogador. Só que esse jogador ele tem dois empresários, o Juliano Bertolucci e mais um. Só que esse mais um, a participação dele no jogador é muito menor. Ou seja, ele não tem poder de decisão. O Botafogo não fez errado, tá? O Botafogo apenas conversou com o empresário que tinha uma relação mais fácil, digamos assim, com o próprio clube. Fechou tudo com esse empresário. Quando o empresário foi comunicar ao outro agente, o outro agente falou, não, calma, eu estou conversando com outro clube, que no caso nem era o Flamengo, era o Bahia. O Bahia estava muito próximo de contratar o Wendel, muito próximo mesmo. O Bahia que é um goleiro, né? Exatamente. Aí depois começou aquela repercussão, porque o José Boto e o Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E falaram que os dois foram observar esse goleiro. E aí, durante uma conversa envolvendo o Caio Jorge, porque são os mesmos empresários do Caio Jorge, o empresário virou para o José Boto e falou, vem cá, e o Wendel? Tá todo mundo dizendo que vocês foram ver lá. Aí o José Boto perguntou, mas como que é a situação desse goleiro, como é que é? E aí o Juliano explicou toda a situação para o José Boto. O José Boto falou, opa, oportunidade de mercado. Jogador bom, valorizado no mercado e barato. Beleza, a gente quer. E aí ele poderia sair de graça no meio do ano. O José Boto, para se antecipar, não ter risco de perder o jogador, falou, não, a gente quer agora então, como é que faz? E aí o Flamengo fez uma proposta ao Gil Vicente de Portugal pela liberação imediata no valor de 1,5 milhão de euros. E aí o Gil Vicente respondeu, beleza, a gente até libera, só que antes a gente precisa da contratação de um outro goleiro. Esse outro goleiro, inclusive, atua no futebol brasileiro, está muito próximo, que é o Lucão, do Red Bull Bragantino. Então, assim, vai girar a economia aí. Eles vão liberar, já foi liberado, o jogador, inclusive, já foi comunicado pelo Gil Vicente, que pode viajar ao Rio de Janeiro, ele chega essa semana para apresentar o Flamengo, contrato de 4 anos, e o Flamengo vai pagar 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente para ter esse goleiro. Foi isso. Então, assim, eu, particularmente, óbvio que o torcedor vai brincar que foi chapéu no rival, no Botafogo, não foi exatamente isso. Mas nos bastidores não foi isso. Então eu só estou trazendo aquilo que o principal empresário do goleiro me contou tudo e eu estou contando aqui agora. Ele chega sabendo que vai ser o reserva do Rossi, Tartar. Você, nessa época de jogador, viveu muitas situações parecidas, em outros exemplos também. É melhor ser um cara num time mediano, mas que você está garantido titular? Ou arrisca tentar se aventurar num grande time com um grande elenco, sabendo que a princípio fica no banco? Como é que você vê essas situações? Eu acho particularmente, tá? Opinião minha, que é uma grande oportunidade para ele. Vai estar num elenco vencedor, um elenco que sempre dá vem seu jeito depois, batendo. E assim, ele chega assim, mas durante os treinamentos, algo pode vir a acontecer. O cara pode se machucar. Com a quantidade de jogos. Então assim, a gente trabalha também com muitas improbabilidades. Então não dá para dizer que vai ser reserva. Não, ele é um profissional gabaritado, não é à toa que o Flamengo está trazendo ele.
a princípio, tem um outro grande goleiro na frente, mas se ele trabalhar e a oportunidade surgir e ele for bem, por que não? Né? Então, assim, tem que estar lá. Tá certo, né? Tá certo ele, fez uma boa escolha, né, junto dos seus empresários e tal. E com toda certeza vai aprender muito com o Rossi também, que é um jogador vai evoluir, né? Muito experiente. E é isso, né? Novo, tem 4 anos e goleiro normalmente leva um certo tempo para se firmar em algum maturar, lugar. demora E ele mais com um contrato de 4 anos dentro do Flamengo, tem de tudo aí para ser, quem sabe, o futuro goleiro do Flamengo. Pode ser preparado para isso. Em cima disso que o Tartar acabou de mencionar, porque a contratação dele é tão uma oportunidade de mercado que o Flamengo não desistiu do Gabriel Brazão, que é o goleiro do Santos. Então, continua o interesse. Mas, em cima disso que o Tartar comentou, se ele for bem nos treinamentos, e aí o preparador de goleiro, junto com o Felipe Luiz, entender, beleza, o André pode ser o nosso segundo goleiro aqui, porque de fato a gente não precisa fazer um alto investimento para tirar um outro goleiro valorizado, que no caso é o Gabriel Brazão atualmente no Santos. A gente não precisa fazer um esforço financeiro tão grande, porque temos o André aqui. Pode deixar a gente mais confortável. E é isso, acho que o jogador ele vai ter uma baita oportunidade de ele mostrar o serviço dele, porque ele saiu daqui muito jovem. Inclusive era cria do Botafogo, foi futebol português e agora retorna ao futebol brasileiro. E quem tá ganhando uma baita oportunidade? E o mercado da bola está agitado, isso mesmo, né? O Flamengo busca cada vez mais aumentar a qualidade do seu elenco. E dessa vez o Flamengo agiu aí de forma, vamos dizer assim, aproveitando a oportunidade no mercado, né? Essa posição que o Flamengo está contratando a Paquetá, tem muitos jogadores naquela posição ali, mas é um jogador que faz muitas posições, né? Ele pode ser ali o articulador, né? Pode ser também chamado um coringa, vamos dizer assim também, né? Porque ele joga na esquerda, joga na direita, joga no meio, joga mais na frente. Então é um jogador fundamental nas mãos de Felipe Luiz e que pode ser também uma referência gigantesca aí quando pintar no Mengão, né? Então é isso. As negociações estão avançadas. O Flamengo, o jogador já foi acertado, né? Acertou ali a sua vinda. Agora depende do seu time. O time do Paquetá West Ham está ali na zona para ser rebaixado, né? A chance de se livrar é um pouco difícil. Então o jogador já pensa aí, né, em novos ares, né? Até para a Copa do Mundo pode pegar ruim o time ser rebaixado. E ele sendo o principal jogador lá não fazia diferença, então eu acredito aí que ele já está pensando nisso, né? Então o Flamengo aproveitou essa oportunidade e trazer esse jogador, repatriar o cria do Mengão. Mas é isso, torcedor, qual é a sua opinião? Comenta para mim sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.